Você, como a maioria dos trabalhadores brasileiros, deve estar sentindo no bolso o efeito da inflação. Pois é, a gente juntava uma determinada quantidade de recursos para fazer a feira, ir lá no mercado fazer nossa feira mensal, e a gente está vendo que não dá para comprar mais os mesmos itens que a gente comprava há um ano ou há 6 meses atrás. Os preços de fato subiram. Mas será que dá para se proteger da inflação? A boa notícia é que dá sim, e esse é o tema do vídeo de hoje, onde a gente vai te mostrar como a tua carteira de investimentos pode te proteger da inflação. Ou melhor, quais são os ativos financeiros que você vai precisar inserir na tua carteira de investimentos para que você tenha a proteção contra o mal da inflação. Você vai sair desse vídeo hoje sabendo tudo que você precisa para proteger o patrimônio do teu cliente da inflação, ou se você for o cliente, para ter uma conversa de mais alto nível com o teu assessor, teu consultor de investimentos. A boa notícia é que é o seguinte, todos estes produtos são acessíveis e estão disponíveis para a maioria dos investidores nas plataformas das corretoras, então você continua perdendo dinheiro se você quiser. Historicamente, tanto os ativos de renda variável, como as ações e os fundos imobiliários, e também os ativos de renda fixa, protegeram o patrimônio de quem investiu nesses ativos da inflação. Até mesmo aqueles investimentos alternativos que a gente chama, como por exemplo, o mais comum deles são os imóveis propriamente dito, os imóveis físicos, também ao longo dos anos, no longo prazo, protegeram o patrimônio da inflação. Mas antes de entrar especificamente nos ativos financeiros que vão te proteger da inflação, eu queria conceituar o que é a inflação, que é aquela subida generalizada de preços. E eu tenho uma maneira muito particular de entender o que é a inflação. Quando eu era mais novo, aproximadamente aí há uns 15 anos atrás, eu adorava jogar no Game Station. Ia lá com meu pai, colocava a fichinha na máquina e dependendo da minha performance, eu ganhava um determinado número de fichas. E eu podia trocar essas fichas por vários itens que tinha lá na lojinha do Game Station. Eu queria muito a bola de basquete. Tinha uma cesta de basquete, eu queria ter uma bola nova. E todo mês eu ia lá jogar no Game Station, conseguia, por exemplo, 500 fichas. E eu não conseguia comprar a bola porque ela já tinha subido. Uns 3, 4 meses depois, eu ia de novo no shopping com meu pai, chegava lá no Game Station, conseguia um determinado número de fichas, a bola estava 550, 650. Assim eu fiquei um ano e meio e não conseguia comprar a bola porque precisava de um número maior de fichas. E isso é mais ou menos o que acontece com a inflação. Trazendo para um conceito mais técnico, quem faz esse serviço de calcular a inflação no Brasil, pelo menos os índices oficiais, como o IPCA, é o IBGE. Então, basicamente, ele mede quanto que é uma cesta de produtos e serviços num determinado dia do mês, e aí 30 dias depois, um mês depois, ele vê quanto que foi o aumento percentual, a variação de preço desse produto. Agora, quando a gente estava gravando esse vídeo, acabou de sair ontem, no dia 8 de março de 2022, os dados da variação da inflação para o mês de março, que deu 1,62%. Só uma curiosidade, a maior inflação registrada para o mês de março no Brasil foi em 1990, onde a gente teve 82%, 82,30%, se eu não me recordo, por cento de variação de preço de inflação. É um número, obviamente, muito distante da realidade que a gente tem hoje, ainda bem. Mas, como seria, obviamente, inviável do IBGE conseguir medir todos os produtos e serviços que estão disponíveis para você comprar, ele cria uma determinada cesta de produtos que é feita a partir de uma pesquisa pelo próprio IBGE. Então vai ter lá arroz, feijão, carne vermelha, carne branca, preço das escolas, serviços básicos e por aí vai. Isso é a cesta de produtos que o IBGE vai tentar medir e calcular quanto que foi essa variação. E ele vai pegar uma população que varia de 1 a 40 salários mínimos. Então, provavelmente, a maioria dos brasileiros que detêm um determinado nível de consumo estão dentro ali da cesta de produtos que o IBGE calcula. Então, por isso, o IPCA, que é o índice que a gente está comentando hoje, ele é tão usado e é o índice que é oficialmente usado pelo governo federal. E por que é tão importante esse índice? Basicamente porque se de um ano para outro a variação do seu salário, se o aumento do teu salário foi menor do que o aumento da inflação, você obviamente perdeu dinheiro, você perdeu poder de compra. E como é que você faz para se proteger? Falando brevemente das ações, historicamente, ao longo do tempo, as ações conseguiram proteger o investidor da inflação. Porque a inflação nada mais é do que um repasse de preço das ações para o consumidor. Quem vai pagar essa conta no final do dia é você.
E como que isso é transferido para você, consumidor? Imagina uma empresa que produz carro. Se as matérias-primas para a fabricação do carro ficaram mais caras, esse preço vai ser repassado para o preço do automóvel. E você que vai comprar o carro vai pagar essa conta. Isso é fato. Portanto, como diria o Warren Buffett, a melhor maneira de você se proteger da inflação é investir em empresas que tenham poder de preço, o famoso price power. Então, investindo em ações ao longo dos anos, no longo prazo, essas empresas, boas empresas, conseguiram repassar os preços e você se protegeu. Falando um pouco dos fundos imobiliários. Fundos imobiliários são fundos que investem em imóveis, operações imobiliárias. Então, imagina que tem uma laje comercial alugada para uma determinada empresa e o proprietário dessa laje é um fundo. Se o fundo consegue repassar, corrigir os valores de aluguel, por exemplo, pelo IGPM, que geralmente é o índice que corrige os aluguéis, você vai ter rendimentos protegidos ali também da inflação, pelo menos da inflação calculada pelo IGPM. Fundos que investem em papel, odeio esse tipo de denominação, fundo de papel, mas são os fundos que investem em CRI, são os certificados de recebível imobiliário. Esses títulos, a gente vai falar um pouquinho mais deles daqui a pouco, mas são títulos que geralmente são indexados ao IPCA, alguns ao CDI também, mas na grande maioria ao IPCA, então também te fornece aí uma proteção considerável contra a inflação. Falando de renda fixa, eu quero te deixar aqui pelo menos 4 produtos ativos financeiros que vão te proteger da inflação. O primeiro deles, e talvez o mais acessível de todos, são alguns títulos públicos, como os títulos IPCA+. Esses títulos, que eram as antigas NTN-Bs, eles vão pagar para o investidor o IPCA mais uma determinada taxa pré-fixada. Então imagina que você comprou lá no próprio Tesouro Direto, que é a plataforma disponibilizada pelo governo para que você compre alguns desses títulos. Você comprou um título IPCA mais 5% ao ano. Esse 5% ele é fixo, não vai variar. E ao longo do ano ele vai pegar aquela variação da inflação, adicionar a esse prêmio, que é os 5% fixo. Se a inflação for 10%, você vai ganhar 10 mais os 5%. Já te adianto que essa conta não é de somar não, ela é multiplicar, então é um pouquinho mais do que 15, esses 10 mais 5. Mas de toda maneira é uma proteção contra a inflação. Um outro tipo de produto que pode te proteger da inflação são os CRI. CRI, assim como o CRA, já falando dos dois ao mesmo tempo, são certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do agronegócio. São dois títulos que investem, um em projetos ligados ao mercado imobiliário, outros são projetos ligados ao agronegócio e que geralmente são construídos a partir de um indexador mais um determinado prêmio, muito parecido como são as NTN-Bs ou os títulos IPCA+, lá dos títulos públicos negociados no Tesouro Direto. Qual que é a vantagem de um CRI e CRA e alguns debêntures que a gente vai falar daqui a pouco? É a isenção de imposto de renda. São títulos que têm uma estrutura um pouco complexa, tem um termo de securitização que quem for fã e o teu assessor, seja você assessor de investimentos ou consultor, você vai precisar entender disso, mas alguns clientes que também são entusiastas e querem investir nesse tipo de produto, você tem ali um material publicitário onde você vai poder entender exatamente para qual destino é a captação do recurso dessa empresa. Mas voltando aqui para o foco do nosso vídeo, são produtos que são livres de imposto de renda e te protegem da inflação porque são indexados ao IPCA. Então, se você comprou lá um CRI com vencimento de 10 anos, que vai pagar IPCA mais 5% ao ano e você tem essa distribuição dos rendimentos anuais, todo ano ele vai calcular quanto variou a inflação, adicionar ao prêmio e distribuir para o investidor. O quarto tipo de ativo financeiro que pode proteger da inflação, e esses também são isentos de imposto de renda, são as debêntures de infraestrutura. Hoje elas estão muito em alta. O ano passado o Brasil teve um volume altíssimo de captação de recursos utilizando o mercado de capitais para projetos de infraestrutura. Então, nas plataformas da maioria das corretoras estão disponíveis debêntures de infraestrutura, onde você pode comprar essas debêntures com valor hoje muito baixo. Muitas delas a partir de R$1.000 você consegue investir nesse tipo de ativo e também seguem a mesma linha do CRI, do CRA e dos títulos públicos. Tem algumas particularidades, mas o objetivo do vídeo de hoje é te dar um panorama geral. Uma debênture que paga IPCA mais os mesmos 5% que eu estou usando como exemplo, vai também te conferir
mesma proteção, o mesmo ganho real dos demais títulos que eu comentei até agora. Agora, algumas pegadinhas que você não pode cair. Voltando para os títulos públicos para te dar como exemplo, você vai ver lá na plataforma do Tesouro Direto que existem vários vencimentos. Quanto mais longo o vencimento do título, títulos para 2055, 2060, maior será a oscilação de preço até o vencimento do título. Então, não significa que você, porque comprou um título lá na plataforma do Tesouro Direto por R$1.000, você foi olhar no dia seguinte, esse título estava 998. Ele pode sim ter oscilado. Então não significa que vai ter sempre um preço crescente até o vencimento. Novamente, se você comprou um título IPCA mais 5, de hoje até o vencimento do título você vai receber o IPCA mais 5. Mas até lá, se você quiser vender antecipadamente, esse título tem oscilação por um negócio chamado marcação a mercado, que vai ser tema de um outro vídeo. Então cuidado, se você quer conferir para a tua carteira de investimentos proteção contra a inflação, principalmente essa de curto prazo, foque em títulos mais curtos, que tem uma duration menor. Esses títulos que vencem para 2024 e em diante são títulos de 2, 3, 4 anos, são os melhores atualmente para proteger a tua carteira da inflação. Sejam CRA mais curtinhos, CRI mais curtinhos, com isenção de imposto de renda, assim como títulos públicos. Se você quiser realmente manter a segurança de estar investindo dinheiro para um bom pagador como é o governo, foca nos títulos um pouco mais curtos. Existem alguns estudos que mostram inclusive como pode ser arriscado para o investidor que não está preparado para a oscilação natural do título quando se expõe a títulos muito longos. Então, nesse momento, proteção da inflação, títulos indexados ao IPCA um pouco mais curtos. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e manda seus comentários aqui para que a gente escute quais são suas dores, que a gente quer respondê-las. Muito obrigado!